Gente, Eren Viterbo aqui, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai dar uma olhadinha no discurso da Daniela Lima sobre o Supremo Tribunal Federal. Tá? E por que eu escolhi a Daniela Lima? Porque assim como o Reinaldo Azevedo, tem um jornalismo muito peculiar, que é o jornalismo de apoiar o governo. Né? É uma parada que é basicamente propaganda. Né? Então, assim, a gente vai ver que alguns ministros do STF, principalmente dois ministros, os dois mais ou menos com problemas capilares, eles nunca são criticados pela Daniela e pela Globo News. São os dois ministros que são, assim, impossível de serem criticados. Né? Nós temos outros dois ministros que sempre são criticados, independente do que eles façam, que é o ministro André Mendonça e o ministro Cássio Nunes, né? Por razões óbvias. Mas tem esses dois ministros que eles nunca são apontados como culpados na situação que o Brasil passa, né? De serem políticos e de exercerem é, uma atividade que é incompatível com a atividade de magistrado do Supremo Tribunal Federal, né? Que é tentar ali ter relação com determinados políticos do governo, né? Ter uma boa relação com o governo, votar favoravelmente aos interesses do governo no Supremo Tribunal Federal, né? E aí, quando teve essas PECs, né, essas PECs que supostamente são contra o Supremo Tribunal Federal, mas que na verdade são para limitar, né, os poderes dos ministros, a Daniela gravou esse vídeo, né? Eu só vi ele uma vez, né? E aí eu não assisti inteiro, assisti só o começo, achei bom para a gente analisar aqui. Então, vamos lá. O Supremo está sendo retalhado não pelos seus erros, que eventualmente podem ter acontecido e talvez aconteceram mesmo. O Supremo está... Aí não, Daniela. Talvez podem ter acontecido, quem sabe se um dia... Não, aconteceram, isso é fato. Aconteceram, mas você não fala. Você não cita os erros. Que erros? Cita. Fala. Erros do Supremo são, no mínimo, né, interpretações erradas, né, da lei, né, que geram a ilegalidade da decisão. Né. Nós temos aí morador de rua que foi preso durante 11 meses no inquérito do 8 de janeiro, que foi solto agora. Nós tivemos um outro morador de rua absolvido também pelo Supremo, também estava preso por um trabalho da Defensoria Pública da União. Então, que erros são esses, Daniela? Você tem que apontar esses erros. Como você não aponta, a gente vive aqui de fantasia. Aí a gente fica aqui de maluco, tendo que criticar esses absurdos, entendeu? Como esse. Talvez um erro possa ser um determinado ministro do Supremo Tribunal Federal ter relações com o governo federal, ficar frequentando reuniões do governo, ligando para o presidente Lula. Será que isso é um erro? Esse ministro ficar ligando para parlamentares do governo para cobrar ele sobre votações no Congresso? Será que isso é um erro? Por que você não aponta isso? Por que você não fala isso? Por que não fala? Vou explicar para vocês. Né? Não fala porque esses ministros dão off para a Globo News, para o Reinaldo. Então, esses ministros são, assim, incriticáveis. Entendeu? Eles só são elogiáveis. Criticáveis é impossível. Sendo retalhado pelos seus acertos. O Supremo está sendo retalhado pela defesa que fez da democracia. Defesa da democracia é prender morador de rua durante 11 meses? É isso que é defesa da democracia? É ter inquérito secreto desde 2019? Isso é defesa da democracia? Falar defesa da democracia é coisa muito bonita. Eu quero saber, na prática, tangível, concreto, o que você está chamando de defesa da democracia? É inquérito? Nesses inquéritos, defesa da democracia é investigar pessoas sem foro privilegiado? É isso que é defesa da democracia? Fala, você tem que apontar, porque senão a gente fica aqui falando sexo dos anjos, pô. O Supremo está sendo retalhado por ter impedido a intervenção de um poder sobre o outro. O Supremo não interfere nos outros poderes, né? É o poder mais parcial ali da República, realmente são os representantes de Deus na Terra, não interferem, não fazem nada sobre os outros poderes, não erram de jeito algum. Esse discurso, gente, ele vem diretamente do Supremo. É isso, gente. É um discurso de que os ministros não erram, de que os ministros
não cometem atitudes que a lei orgânica da magistratura proíbe, entendeu? Sendo retalhado por ter levado à prisão quem foi para a rua quebrar os 3 poderes, inclusive a Câmara dos... O morador de rua foi para a rua quebrar os 3 poderes? É isso que eu tô falando, gente. A pessoa, Daniela, você não leu as denúncias. Você está supondo isso. O seu problema, Daniela, é que você não tem o conhecimento técnico de pegar as denúncias e analisar uma por uma e falar, não, esse aqui realmente estava lá quebrando tudo, esse aqui não estava. Você bota todo mundo no mesmo bolo, no mesmo saco, e aí sai esse discursinho aí barato. Nós tivemos já, se eu não me engano, foram 3 moradores de rua que estavam presos, porque estavam, por acaso, no 8 de janeiro. E por acaso, quem disse isso foi, em um dos casos, a própria PGR, e outro caso foi a Defensoria Pública da União, que conseguiu provar, ainda que contra o parecer da PGR. Então foram de 2 a 3 moradores de rua que estavam presos. Tá? Isso eu só estou citando os casos mais absurdos, porque nós temos pessoas com problemas mentais que estão presos. Nós temos pessoas lá que não conseguiram ter acesso a advogado, os advogados não conseguiram ter acesso aos autos. Mas isso aqui você não fala, ignora. Deputados para pegar um golpe de Estado. Isso aqui, Daniela, não foi provado, tá? Não foi provada essa relação. Peraí, vamos voltar. Um poder sobre o outro. O Supremo está sendo retalhado por ter levado à prisão quem foi para a rua quebrar os 3 poderes, inclusive a Câmara dos Deputados, para pegar um golpe de Estado. Está sendo retalhado. Daniela, a gente tem que entender o seguinte: esse processo tem 2 tipos de pessoas que foram presas. Tá? Tem pessoas que estavam presas em flagrante lá quebrando tudo lá no prédio da Câmara, lá do STF e tal, e tem pessoas que foram presas fora daquele local. Tá? Então, tem pessoas que não estavam quebrando as coisas. Tá bom? Claro que você não sabe disso porque você não leu as denúncias. Tá? Além disso, todas as pessoas estavam ali pregando um golpe de Estado? Todas as pessoas estavam ali pregando um golpe de Estado? Não estavam. Quem diz isso é uma denúncia genérica da PGR. Genérica. São centenas de denúncias genéricas da PGR. Isso, por si só, deveria deixar você louca se você defende os direitos humanos, defende o Estado Democrático de Direito. Mas isso aqui você nem cita. Você coloca já o Supremo e a PGR como se fossem defensores da democracia, mesmo com esses processos tendo vários erros processuais, várias ilegalidades. Porque botou na cadeia quem colocou uma bomba no aeroporto de Brasília na véspera do Natal para poder alegadamente, confessamente, instaurar um clima de caos e impedir a posse do presidente eleito. É por isso que o Supremo está... Vamos dar um exemplo, Daniela? Essas pessoas que botaram essa bomba aí, elas têm foro no Supremo Tribunal Federal? Você consegue responder isso? Elas têm relação com algum deputado ou senador para elas estarem sendo condenadas pelo Supremo Tribunal Federal? E detalhe, se eu não me engano, e aí a gente vai ter que pesquisar isso depois, o processo delas foi para a primeira instância. Tá? Posso estar equivocado aqui, mas se eu não me engano o processo dela foi para a primeira instância. Mas é exatamente esse tipo de irregularidade que os jornalistas deveriam apontar, deveriam dizer, não, essa pessoa aqui, esse morador de rua aqui, não tem por que estar sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é ilegal. Mas ela passa um pano, assim como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Gente, vou repetir. Nós tivemos morador de rua julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Sendo retalhado. Os fins não justificam os meios. O que uma parte da Câmara está dando é uma vitória a uma ala reacionária que abertamente foi às redes sociais e pediu e pregou contra as urnas, contra as eleições que eles disputaram e disputaram de novo. Quem foi fazer isso? Quem foi fazer isso? Dá os nomes, cita os nomes, fala fulano, Beltrano, Ciclano. Porque senão, gente, a gente fica aqui, teve uma galera que fez isso, teve uma galera que fez aquilo. Que galera? Quem? Quem que foi pregar um golpe de Estado? Quem que foi falar contra as urnas? Tem que apontar, tem que citar. Novo, vários dos pregadores golpistas foram concorrer a prefeito e vários estão no segundo turno. Vários, sem falar da urna dessa vez, porque agora eles... Quem?
Quem, Daniela? Quem foi o político que fez isso? Fala o nome, pelo amor de Jesus Cristo. Ficar aqui com coisa etérea, porque teve gente que fez isso, teve gente que fez aquilo. Fala o nome dos deputados. Eu só não cito o nome dos dois ministros do Supremo Tribunal Federal que que tem esse tipo de atitude política, porque todo mundo sabe quem é, tá? Todo mundo sabe quem é. Eu já falei em outros vídeos, inclusive, eu falo no Twitter direto, então não vou ficar aqui repetindo, né, para não ser aqui chato. Mas enfim. Estão no jogo, como é que faz? Ponto 2. O único poder que se autorregulou, Leilane e Valdo, diante dessa escalada tensa, justiça seja feita. O único que tentou foi o Supremo Tribunal Federal. Aí é maluquice. Aí é chamar todo mundo de burro. Aí, Daniel, você está chamando todo brasileiro de idiota, de imbecil. Você falar que o Supremo Tribunal Federal tentou se autorregular diante de tudo isso que a gente está vendo é brincadeira. Vamos ver por que você está falando isso. Ministra Rosa Weber, como um dos seus últimos atos, costurou um acordo lá dentro. Decisão monocrática sobre ação direta de constitucionalidade vai direto para o plenário, não pode ficar segurando ali o ministro o tempo que quiser. E Vista tem 90 dias para voltar. O que o Congresso fez com a... É isso aqui? É isso aqui a autorregulação? Qual que é a autorregulação do ministro Alexandre de Moraes de ficar abrindo inquérito de ofício e se colocando como proevento? Como responsável, como relator dos inquéritos? Qual a autorregulação aí? Fala, Daniel. Cadê? Cadê a autorregulação do Supremo Tribunal Federal de incluir qualquer pessoa nos inquéritos? Qual é a regulação do Supremo Tribunal Federal de colocar uma multa de 50 mil reais para todos os brasileiros, por causa lá da suspensão no Twitter? Cadê a regulação? Você vai citar uma coisa regimental da Rosa Weber, que coloca que os ministros têm que colocar em devolver o pedido de vista, etc. e tal. Vou te falar uma coisa, Nel. Se o ministro não devolve, se o ministro não quiser devolver, se o ministro resolver contrariar tudo, na verdade, Daniel, vou te falar uma coisa. Se o ministro quiser contrariar todo o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, não acontece nada com o ministro, tá? Porque nós não temos um órgão disciplinar sobre o Supremo Tribunal Federal e o Senado não consegue realizar impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então não vem com esse papo de autorregulação por causa de uma atitude da Rosa Weber, que ela tentou, de fato, auxiliar a situação, mas você chamar isso de elogiar isso como se fosse uma panaceia da autorregulação do Supremo é brincadeira, é chamar a gente de idiota. Pô. E por que você faz isso? Porque você não tem... Aí, vou também chutar a bola. Porque você não tem a coragem de criticar o ministro Alexandre de Moraes. Você não tem... Primeiro que você não tem... eu não sei porquê, nunca fez, pegou para ler e criticou a denúncia da PGR, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, é sempre pegar a decisão, ler e colocar ela como se fosse inquestionável. É sempre isso. Então não venha você aqui com esse papo de autorregulação, por favor. As emendas PIX, com as emendas o orçamento secreto, nada. Gente, isso foi o discurso da Daniela Lima. Agora eu vou mostrar para vocês o discurso do Lindbergh Farias. Gente, vejam o discurso do Lindbergh e vejam se ele tem alguma semelhança com o discurso da Daniela. Olha, a decisão do Congresso é uma retaliação ao Supremo Tribunal Federal sobre a decisão em relação às emendas parlamentares. O ministro Flávio Dino quer transparência na execução do orçamento. E é também uma reação da base que apoia o Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai ser julgado pelo golpe, pela tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro. Ele vai ser julgado... Gente, percebam, é o mesmo discurso. Isso é bizarro. A Daniela Lima é uma jornalista da maior emissora do país e ela tem um discurso igual ao discurso de um político do PT, do governo. Pô, como é que o nego não tá na rua quebrando tudo, cara? Como é que pode isso? Nós temos uma jornalista da maior emissora do país que concorda integralmente, o discurso é igual, é idêntico
ou do político aqui do PT. Se vocês quiserem colocar o contrário, não, mas quem falou primeiro foi a Daniela. O Lindbergh só aderiu. Fica pior ainda. Pelo Supremo Tribunal Federal. Então é uma retaliação clara feita por esse grupo bolsonarista e por uma parte do parlamento descontente com a decisão do ministro Flávio Dino sobre transparência nas emendas parlamentares. Gente, não é só sobre emenda parlamentar, não. É sobre o ministro do STF adiantando o voto na imprensa, indo na imprensa falar coisas sobre o executivo, sobre o legislativo, dando opinião política partidária. É sobre esse tipo de atitude. É por isso que a gente teve uma tentativa de mudança na lei do impeachment, PEC, para tentar limitar as decisões dos ministros. É sobre isso, não é só sobre a decisão do ministro Flávio Dino. É bizarro que a gente tenha que falar isso ainda. Mas, tudo bem. Né? É isso, gente. Se inscrevam no canal. De novo, eu esqueci. Caralho, eu não acredito, cara. Toda vez eu esqueço. Toda santa vez. Meu Deus do céu. Eu tenho que fazer uma parada para eu falar isso no início. Mas se inscrevam no canal, pelo amor de Deus. Tá? É isso. Um abraço, gente.